Começando aqui o Champions Cast sobre a quinta rodada da Champions 23-24. Nós tivemos aqui o Atlético de Madrid, que tá bem na Champions, né? Enfrentando um Feyenoord, que é um time que a gente tá elogiando bastante aqui. Mas, inclusive, tinha dado trabalho pro Atlético no jogo de ida, né? Que foi um 3-2. E a gente acabou tendo um jogo que acabou sendo um pouco mais fácil pro Atlético, né? O Yuri vai poder falar bastante. Eu imagino que ele assistiu esse jogo. E foi uma partida que começou, tava vendo os melhores momentos, né? Começou com o Morata, o Griezmann deixando o Morata na cara do gol. O Morata teve 2 horas pra escolher onde bater e jogou em cima do goleiro, irmão. Eu fiquei chocado com isso aí. Morata, na verdade, assim, que eu me lembro de cabeça, ele perdeu uns 3 gols incríveis nessa partida, né? Teve esse com... Assim, ele perdeu gol incrível com o pé, não é uma grande surpresa, né? Mas eu fiquei surpreso por um que ele perdeu de cabeça, né? Que a bola é cruzada pra ele, ele vai ali só pra dar um peixinho, só pra dar o confere, colocar a bola pra dentro do gol e ele consegue mandar a bola pra fora. Isso aí que me deixou realmente surpreso. Mas assim, a atuação do Atlético de Madrid em si foi maravilhosa, né? Uma atuação bem serena, porque quem tava realmente precisando da vitória era o Feyenoord, né? O Atlético de Madrid. Um empate já seria um resultado bem razoável para as pretensões do Atlético. O Atlético assumiu uma postura de meio que dar uma cozinhada no jogo, foi meio que controlando ali a tentativa de fazer uma pressão, porque o Feyenoord começou o jogo indo pra cima, tentando pressionar, tentando fazer aquela blitz, né, já que tava jogando em casa, mas o Atlético foi cozinhando eles ali até sair a jogada do primeiro gol, né, que é uma jogada do Llorente, ele manda a bola pra área, e o Axel Witsel é espertíssimo na jogada, cara, porque a bola tá vindo na direção do Axel, e ele meio que dá uma ameaçada, ele dá aquela ameaçadazinha assim, e aí depois ele tira o corpo. No que ele tira o corpo, depois de dar a ameaçada, o goleiro e o defensor do Feyenoord, do Geertruida, eles ficaram meio bugados. Eles deram aquela famosa pane, né? Aí a bola bateu no Geertruida e acabou entrando. Ele fez um gol meio que de virilha ali, eu acho, hein? Não foi, não? É, exatamente. E tudo isso graças à esperteza do Witsel, né, cara? Ele foi realmente muito esperto na jogada. Aí o Atlético deu aquela cozinhada, criou mais algumas chances, poderia ter aberto o placar. Infelizmente o Morata parece estar voltando à fase normal de novo, o que tá me deixando um pouco preocupado. Mas aí na segunda etapa, o Hermoso conseguiu fazer o segundo gol, que foi um golaço. Um gol hermoso, hein? Eu acho um gol hermoso, com toda certeza. Que eu acho que foi sem querer, né? Eu acho, não tô na cabeça dele, mas difícil imaginar que ele realmente tentou chutar aquela bola pro gol, porque, pô, se ele tentou chutar, foi um gol antológico, né, cara? Cara, eu vi um ângulo por trás do gol, eu acho que ele tentou simplesmente jogar a bola na área, assim, sem nem olhar direito, ele tava meio que de costas pro lance, né? E acabou entrando, um gol que botou aquele do Van Basten na Eurocopa lá no chinelo, hein? Caraca, golaço, assim, foi cagado, mas foi um golaço. E assim, a sensação é que ele tentou mandar pro Morata, que tava no segundo pau. Aí eu acho que a bola fugiu, a bola viu, cara, o Morata faz, não, Morata, não, de novo, não. Aí ela foi na direção do gol e acabou entrando no gol. E aí depois o Feyenoord até tenta dar uma reagida ali, né, faz o primeiro gol com o Wilfer. Como já tava com o Gimenez disponível agora, eu pensei, pô, se eles jogarem tão bem agora quanto jogaram no primeiro turno, vai dar ruim, porque agora eles estão com o Gimenez. E de fato o Gimenez brocou, só que brocou a favor da gente, né, cara? Aquela faltazinha ali, lateral, marota, jogada na área, o Gimenez botou o cucuruto ali pra tentar afastar a bola, mas mandou ela na direção do próprio gol. E assim, o Atlético de Madrid finalizou o grupo, né, com essa vitória, porque a Lazio já tinha, a gente ainda tem o jogo da Lazio, né, pra colocar, mas já entrando, graças a essa vitória do Atlético de Madrid, o grupo tá completamente finalizado, agora é só questão de ver quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo. Pra quem não tá sabendo aí, Atlético de Madrid e Lazio já estão classificados, o Feyenoord já tá indo pra Europa League e o Celtic já está indo para casa. No outro jogo do grupo, a gente teve a Lazio vencendo o Celtic. O Yuri também assistiu esse jogo aqui, né? Pode comentar pra gente um pouquinho, mas a princípio, vocês têm que saber que é uma coisa muito louca que está acontecendo na Lazio, que o maior artilheiro da história do clube, ídolo lá, que é o nosso querido Ciro Immobile, tem pegado um banquinho ou outro, certo? E foi o caso desse jogo aqui contra o Celtic, ele começou no banco. Pois bem, ele entrou no segundo tempo e meteu 2 buchas, tá? Uma bem como centroavante mesmo, pegando uma bola ali sobrada na área, e a outra... assim, bola de craque, vai. Ele recebe, na hora que ele domina, ele já domina tirando do zagueiro. O zagueiro faz seco, ele faz de perna canhota, acho, né? Faz 2-0 e garante a vitória pra Lazio em cima do Celtic aí, cara. Uma vitória muito importante, porque como a gente já disse anteriormente, a Lazio tá classificada, então, beleza? E aí, agora vai decidir na última rodada contra o próprio Atlético de Madrid, quem é que passa em primeiro. O jogo vai ser na Espanha. Tu viu esse jogo? O que tu conta pra gente? Jogo horroroso.
Muito, muito ruim, insuportável, um insulto ao entretenimento de maneira geral. E assim, cara, quando começou o jogo com o Immobile no banco, eu pensei, beleza, agora o Sarri vai, meter um tatiquês ali, meu irmão. O Lazio vai entrar em campo, vai lembrar a Itália de 2006, tá ligado? E não, o jogo foi muito, muito ruim. Até teve, assim, começou o jogo, o Lazio bem, criou uma chance clara de gol ali com o Felipe Anderson, né, que dá um peixinho, cabeceia a bola toda troncha pra fora. Mas o jogo foi bem ruim. O Celtic teve inúmeras chances ali para tentar se engraçar, né? Mas o time do Celtic muito fraquinho, cara, infelizmente, muito, muito fraquinho. Não à toa, tomou 6 do Atlético de Madrid, né? Mesmo que tenha tido um jogador expulso ali, ainda assim tomou 6. Achava que a Lazio iria vencer com bem mais tranquilidade, porque a diferença entre os dois times é muito alta, mas não foi. Foi um jogo bem ruim da Lazio, muitíssimo pouco inspirado. Cara, o segundo tempo desse jogo parecia uma pelada, eu juro a você. Nenhum dos dois times sabia o que fazer com a bola. Era tipo uma briga para ver quem espancava mais a bola. A bola pegava com a Lazio, os caras quebrava a bola de um lado, quebrava a bola do outro, errava passe, errava drible, aí ia pro Celtic, o Celtic que tinha um campo pra contra-atacar, podia encaixar um bom contra-ataque, os caras cagavam a jogada todinha, era um negócio horroroso, cara. Aí o Immobile entra com 60 minutos e aí no minuto, acho que 82, 83, alguma coisa ali, ele acaba fazendo o primeiro gol, que nem é um gol de uma jogada trabalhada, é um gol completamente cagado, né, que o Isaacsen, eu acho, finaliza, né, no lado direito da área, a bola desvia no defensor do Celtic e sobra pro Immobile lá no segundo pau pra ele concluir. Então nem o gol que desbloqueou a vitória pra Lazio foi de uma jogada bem trabalhada, né, cara? Então foi realmente um jogo bem ruim da Lazio e eles asseguraram a classificação, né? Vão agora enfrentar o Atlético Madrid no Metropolitano pra tentar pegar o primeiro lugar do grupo. O Atlético Madrid tem a vantagem do empate, mas não empolga, cara. Sinceramente, o desempenho da Lazio nessa Champions não tá empolgando e creio eu que não devem conseguir, porque eles precisam vencer o Atlético Madrid no Metropolitano. Acho que não vão conseguir. Devem passar em segundo lugar e o time que pegar eles do sorteio, que será um primeiro lugar, deve ter vida fácil, porque a Lazio realmente não tá passando muita confiança, não. Tu acha que vai ser o time, então, que no sorteio vai estar todo mundo torcendo pra pegar? Todo mundo não, mas os Bambambam vão. O City, o Bayern de Munique, o Arsenal, o Real Madrid, esses times aí, se eles pegarem a Lazio, eles vão ficar contentes. Show. Chegou o grupo da morte aqui, que é o grupo F, beleza? E abrindo aí, a gente teve o Milan perdendo para o Dortmund por 3-1. Essa foi uma partida que eu assisti, tá? E começou de forma muito bizarra, porque logo no comecinho do jogo teve um pênalti pro Milan. Aí o Giroud bateu malzaço, bateu muito mal, né? Aquela famosa batida, não é nem forte, nem muito no canto, meia altura, mais ou menos no meio ali, né? Do meio pro lado. Bateu malzaço e o goleirão pegou. Aí depois, logo depois, minutinhos depois, teve um pênalti pro Dortmund. E aí o Dortmund, o Reus, né? O Reus foi bater e mostrou como é que se faz, porque ele bateu daquela batida no alto, assim, sem chance nenhuma pro goleiro, né? E com isso, cara, o Borussia Dortmund acabou se retraindo um pouquinho, o Milan foi pra cima, depois conseguiu empate com o Chukwueze. Esse cara é aquele do Villarreal mesmo, tá? Que meteu o golaço na temporada passada na La Liga. E esse aqui não foi diferente, não. Ele passou por 2 do Borussia Dortmund ali na marcação na lateral esquerda, finalizou bonito e empatou o jogo, né? E aí no segundo tempo, cara, a verdade é que o Milan teve momentos ali de pressão em que o Borussia Dortmund ficava mais tentando sair no contra-ataque, né? E aí quem acabou brilhando, cara, foi o seguinte, garoto Bino Gittens, quem acompanha o Eurofoot já ouviu falar dele, porque a gente comentou aí da ida dele de grátis do Manchester City para o Borussia Dortmund quando ainda era muito novinho e falando, pô, se o Borussia Dortmund trouxe um guri de graça assim, do nada, lá da Inglaterra, é porque esse cara tem talento, vamos ficar de olho nele. A gente falou isso deve fazer um ano já, mais ou menos. E aí o Bino Gittens, então, tá buscando seu espaço no futebol, foi ele que sofreu o pênalti que o Reus converteu, né? E também ele marcou o segundo gol, numa jogada muito inteligente ali do Füllkrug com o Sabitzer deixou no Bino Gittens e o Bino Gittens simplesmente falou, prazer, estou aqui, talvez seja o momento de explosão dele na carreira, o segundo jogo que ele é decisivo aí, um jovem de 19 anos que tem esse começo de carreira semelhante ao do Sancho, né, do Manchester City para o Dortmund. E é inglês. Depois do final da partida ainda a gente tem o ADM fazendo o terceiro gol, né? Com todo respeito ao nosso querido Manhã, que é um goleiraço absurdo. Deu uma mão... não é frango, nossa, porque não é aquele glu-glu que passa debaixo das pernas, mas é assim, a bola que o goleiro tá inteiraço nela e deixou passar, né? Deixou passar. Ele tenta adivinhar. Pode prestar atenção na jogada. E quando o ADM leva pra perna direita, ele tenta adivinhar que o ADM vai chutar no lado de cá. Aí ele dá 2 passos pro lado de cá. Aí a bola vem praticamente no meio do gol, só que ele tá completamente mal posicionado e não consegue fazer a defesa direito, né? Acaba, a bola pega na mão dele e entra, cara. Foi muito, muito mal amanhã, cara. Muito, muito mal mesmo. Esse jogo aí que foi ontem, né? Quando saiu as escalações, eu olhei assim, mano, e falei, cara, com todo respeito, né? Mas é uma concentração de jogador mediano, que é uma coisa maluca. O elenco do Milan mesmo... Os dois times, né? Os dois times, mas principalmente o elenco do Milan, eu achei assim, cara, a medianidade ali. Mas enfim, cara, daí o Borussia Dortmund ganhou e tá de parabéns porque simplesmente está na liderança do grupo.
beleza? Poderia eventualmente perder a liderança para o PSG na última rodada, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas a verdade é que já está classificado pro mata-mata, calando a boca de uns aí que acharam que o Borussia Dortmund ia ser o primeiro a cair nesse grupo, né? Como foi o meu caso, eu disse aí que na minha previsão, no meu prognóstico, o Borussia Dortmund ia apanhar de todo mundo, ia terminar em último com menos 5 pontos, e no final das contas fez uma grande campanha aí, vencendo o Newcastle 2 vezes, e agora vencendo o Milan fora de casa, grande vitória do Dortmund, que estará na próxima fase, parabéns aí aos aurinegros. O Milan se complicou, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí da situação do grupo. O próximo jogo do grupo então, cara, acabou sendo PSG contra Newcastle, numa partida que acabou sendo muito polêmica, beleza? O PSG, só pra confirmar uma coisa que a gente tava especulando no Eurocast de segunda-feira, né, o Marquinhos de fora aí, acho que ele tá lesionado, né, não jogou. E no final das contas, cara, uma coisa que me chocou nesse jogo aqui, que foi que no começo veio uma bola da direita pro Mbappé na cara do gol. O que o Mbappé fez, Yuri? Tu viu? O Mbappé falou assim, ele parou o lance, falou o seguinte: pessoal, tava assistindo o jogo do Flamengo esses dias, vi que o Everton Ribeiro fez um gol de letra, vou fazer igual. Aí ele despausou o lance, tentou a letra e mandou em cima do goleirão. Perdeu! Mbappé, não é todo mundo que tem a classe do Everton Ribeiro, amigo. Se tu botar mais uns 10 anos de carreira metendo gol aí na tua vida, ganhando títulos, de repente um dia tu chega próximo do que é o Everton Ribeiro, beleza? E aí, o gol do Newcastle saiu, cara, numa falha monstruosa do Donnarumma, né? O Donnarumma acabou rebatendo uma bola, não era uma bola fácil, mas é uma bola que o goleiro tem que rebater pra longe. Ele rebateu no pé do atacante do Newcastle, que foi o Isak. O Isak fez 1-0. O Donnarumma, cara, que o Yuri sabe muito mais do que eu, porque o Yuri tem a memória, né, braba, então ele vai lembrar todos os erros do Donnarumma, mas é uma coisa inacreditável, irmão. O Donnarumma, que a gente, quando ele estreou com 16 anos pelo Milan e começou a jogar bem e tal, eu imaginei que, porra, nasceu um novo Buffon. E agora o Donnarumma, ano a ano, vem se provando cada vez mais como um goleiro que não é tudo aquilo não, cara. Ele falhou contra o Real Madrid no mata-mata em 2022, falhou contra o Bayern de Munique no mata-mata desse ano, e agora pode de novo... Esses dias agora entregou um gol, foi contra o Mônaco, não foi? Esses dias ele entregou, saiu jogando todo errado, botou no pé do atacante. Então, se o PSG cair na fase de grupos, ele vai ter sido personagem de maneira negativa das 3 eliminações do PSG com ele, né? 2 no mata-mata e 1 agora na fase de grupos se cair. Só que nesse jogo contra o Newcastle, cara, assim, não dá pra um goleiro bom, um goleiro top, dar um rebote desse, cara. Não dá. Assim, não dá pra nenhum goleiro dar um rebote desse, ainda mais um goleiro da projeção dele, do nível dele, um goleiro que já foi eleito melhor jogador da Eurocopa, que é comparado ao Buffon, porra, desde que surgiu, não tem a menor cabimento, cara. É uma falha, assim, com um F maiúsculo. Eu achei que o PSG tava fazendo um jogo razoável até, mas depois que saiu o gol do Isaac, realmente ali a coisa foi pro escambau de Madureira. No segundo tempo, cara, eu tava achando que a maior parte do tempo o Mbappé tava um pouco disperso, mas eu acho que na reta final ali ele dá uma clicada, tá ligado? Aquelas clicadas de craque que o Mbappé dá, e ele começa a gerar jogo, começa a gerar chances, o Barcola entra, acho que pelo menos umas 2 chances que o Mbappé gera, cai no pé do Barcola. A primeira ele acaba chutando, e assim, quando você olha a jogada rápida, você pensa, porra, defesaça do Pope, né? Que a bola, o Barcola finaliza de dentro da pequena área, e a bola pega no joelho do Pope. Só que se você olhar de uma câmera de trás, você vê que o Pope tá aqui, e tinha todo esse espaço de gol aberto pro Barcola chutar. E o Barcola chutou onde o Pope tava. Então, pra mim, foi mais uma finalização errada do Barcola do que do Pope. E aí, pouco tempo depois dessa mesma jogada, o Mbappé dá um passe de calcanhar maravilhoso de novo pro Barcola, e sai na cara do gol e acaba chutando pra fora. Acho que o destaque do PSG foi o Mbappé, apesar de tudo. E no fim das contas, ele consegue o gol, né? Ele consegue o gol de empate, que vem uma jogada que eu discordo totalmente, que é a jogada do pênalti, né, cara? O Dembélé, que é quem tá envolvido na jogada do pênalti, ele fez um jogo bem ruim, na minha opinião. Ele, inclusive, cara, quando o jogo ainda tava 1-0 pro Newcastle, ele chuta uma bola pra longe em tom de protesto e acaba tomando cartão amarelo. Por causa desse cartão amarelo, ele simplesmente não vai jogar o jogo decisivo contra o Borussia Dortmund. Então, assim, cara, o Dembélé não é mais nenhum garoto. Mano, a gente tá em 2023, cara. O Dembélé era garoto em 2017. E aí ele descola esse pênalti numa jogada que era um erro dele, né? Que ele cruzou a bola na barriga do Livramento. A bola bate na barriga do Livramento, depois pega no cotovelo. E o juizão, assim, cara, eles estavam tentando, cara, porque se você reparar no fim do jogo, na reta final do jogo ali, acho que teve umas 3 jogadas que os jogadores do PSG pediram pênalti, né? Qualquer coisinha que tava acontecendo na área, eles estavam pedindo pênalti, e o juiz tava, na minha opinião, tava fazendo uma boa arbitragem, mas nessa aí eles erraram completamente, cara, erraram completamente, tanto que hoje a UEFA afastou os profissionais envolvidos na arbitragem, né? Especialmente o VAR, né? Que é um polonês, que eu não vou me lembrar o nome dele agora.
Não, o árbitro era o Marciniak. Isso. O VAR Ah, era tá, o outro. VAR, claro. Mas ele que recomendou a revisão do lance, né? O Marciniak foi. O Marciniak é um árbitro muito bom, é um árbitro bem respeitado. Ele poderia ter se sustentado e dizer, não, cara, eu não vou marcar. Beleza, você recomendou, mas eu não vou marcar. Mas ele entrou na conversa do árbitro de vídeo e acabou marcando o pênalti que o Mbappé foi pra cobrança. E, assim, o Mbappé fez o que você sempre quer que o seu jogador faça nesses momentos, que é o pênalti de segurança. Bateu alto, praticamente no meio do gol. Era um pênalti difícil pro goleiro pegar. Aliás, e só pra deixar claro também, né? Bate bem, ou bateu bem o penal, né? Porra, não tem como... Então, não tem um goleiro pegar aquilo aí. Segurança. Com isso, ele manteve o PSG com uma chance bem razoável, porque tem que vencer o Borussia Dortmund. Triste pro Newcastle, né? Considerando que os caras estavam conseguindo 3 pontos e foram prejudicados, tipo assim, no último lance do jogo, praticamente, garfados numa decisão que a própria UEFA já declarou que foi errada, né? Então, agora a gente vai falar do grupo G, onde tivemos aí o Manchester City enfrentando o Leipzig e saindo logo atrás, tomando 2 buchas. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que o Pep Guardiola, obviamente, é um cara que gosta de rotacionar o time, né? Ele tá sempre mudando aí. Por exemplo, começou novamente com o garotinho Rico Lewis no meio campo, né? Mais uma vez ele faz essa opção aí. E no final das contas, a zaga do Manchester City tava dormindo monstruosamente no começo, né, cara? Porque o Openda, numa bola mandada assim, quase com um chutão pra frente, ele ganha do Akanji, que se confunde com o tempo de bola, o Openda sai na cara do gol e marca com muita tranquilidade. E depois, uma bola também enviada ali mais na ponta, assim, né? O Rúben Dias sai na caça do Openda, não caça nada, fica perdido no meio do caminho, o Openda vai pro gol, na hora que chega o Vardiol na cobertura, dá um corte seco no Vardiol e manda pro gol e faz 2-0. Então eu acho que nos 2 gols do Openda, se tu somar, tiveram 3 falhas de jogador do Manchester City ali, que eu acho que poderiam ter sido evitadas, né? Eu vi os gols do Openda, né, cara? 2 gols, assim, muito bons dele. É um jogador sensacional, né? Desde a temporada passada que ele tava do lance, a gente já falava. E uma coisa que tem me chamado a atenção é a defesa do Manchester City, né, cara? A defesa do Manchester City tá bem ruim nessa temporada. Não só nesse jogo, que tava com um time um pouco mesclado, mas até nos jogos com o time titular. Ele tem estado com a defesa bem ruim. E aí, no segundo tempo, né, assim, até previsível, né? O Manchester City dá aquela aumentada na intensidade. E aí, dessa vez, o Haaland ali fez o seu 5º gol, né? Igualou o Morata, né? Ele tá aí nessa perseguição ao Morata, né? Porque é assim que acontece, os piores sempre perseguem os melhores. E depois o Foden ali com um belo gol e o Julian Álvares ali que tá fazendo uma Champions maravilhosa pra confirmar a virada. O Manchester City que não perdeu em casa nesse ano, tá? A última derrota do Manchester City em casa foi ano passado. Parecia que ia perder agora, mas não. Tá aí o Manchester City, que é um dos 2 times que estão 100% nessa Champions. Queria ressaltar algumas coisas rapidamente. Primeiro, quem mudou o jogo foi o Foden, tá? É ele que dá uma enfiada de bola maravilhosa pro Haaland fazer o primeiro gol. É ele que faz o segundo gol e é ele que também faz a jogada do terceiro gol e dá assistência para o Julian Álvares. Saiu com 1 gol e 2 passes para gol dessa partida. Parabéns pro Phil Foden aí que mudou o jogo, né? Ele não entrou no segundo tempo, ele já começou jogando, mas mesmo assim no segundo tempo que ele deu aquela acendida, né? Então é isso, Manchester City acabou vencendo, está na primeira posição do seu grupo G, já classificado em primeiro, tá garantido. O RB Leipzig também já está garantido em segundo, ninguém pode mais tirar essa posição dele. Então no final das contas, esse grupo aí já está basicamente todo definido. Isto porque também tivemos outro jogo desse grupo que foi Young Boys contra Estrela Vermelha. Não vou ficar fingindo aqui que eu sei muito de Young Boys, nem de Estrela Vermelha. Dei uma olhada nos 2 times, não conheço nenhum jogador, né? Mas vi os melhores momentos aí e o segundo gol do Young Boys foi um frangaço do goleirão do Estrela Vermelha, que se chama Glazer. Exatamente, o filho da família Glazer, que é dona do Manchester United. Ele mesmo deu uma frangada monstra aí. O Young Boys fez 2-0 e no final das contas esse resultado é importante pra eles, porque eles estão buscando ali classificar pra Europa League e acho que com essa... Cara, esse grupo já acabou. Com isso podemos ir falar do grupo H e do Barcelona. Tu viu esse jogo aqui? Não vi, mas todo o contexto em torno desse jogo aí começou a se montar desde o jogo do primeiro horário, né? Quando o Shakhtar venceu o Antuérpia, né? O Real Antuérpia. E chegou numa situação em que os 3 estavam empatados em pontos, né? O Shakhtar com 9, o Barça com 9 e o Porto com 9. E assim, cara, tava realmente um jogo com atmosfera pesada, teve invasão da torcida do Porto lá em Barcelona, né, pra assistir o jogo no estádio. E quando saiu o gol do PP, quando eu vi a notificação pagou do gol do Porto, o gol do PP, eu pensei, nossa senhora, aquilo dali vai virar uma panela de pressão de nervos, cara. Os jogadores vão ficar todos nervosos, mas aí depois que sai o gol do João Cancelo, isso é importantíssimo, cara. A melhor coisa que você pode fazer quando você tá num jogo muito nervoso e sai atrás
atrás, é empatar logo. Porque se você empata logo, você não dá tempo do jogo virar uma pilha de nervos. E esse empate com o gol do João Cancelo deu uma tranquilizada no jogo, né, pro Barcelona. Um golaço do João Cancelo. Um gol de atacante, né? O João Cancelo parecia um atacante, a forma como ele invadiu quando ele tem essa liberdade pra entrar quase como um ponta ali, o bicho é muito diferenciado, né, cara? Ele é muito bom jogador, cara, não tem jeito não. E ele tá com essas caras malucas aí no Barcelona. O cara parece tá possuído nessa foto aqui, cara. E os portugueses salvaram o Barcelona, né? Depois saiu o gol do João Félix, o gol da virada. E antes do gol do João Félix, ele já tinha metido uma bola no travessão, né? Não vi o jogo, mas ouvi dizer que foi um bom jogo dele. O que aconteceu foi que o João Cancelo, que fez o gol, ele também deu assistência pro João Félix, né? Então ele foi o cara mais decisivo da partida nesse sentido aí. E eu também queria destacar só um detalhezinho, que o Barcelona tava sem o nosso querido Ter Stegen, né? Ter Stegen tá lesão nas costas. Quem jogou foi o Iñaki Pena, que é aquele cara que é reserva do Barcelona já faz uns 240 anos e fez uma defesaça absurda. Uma pena pro jogador do Porto que finalizou muito bem, mas não fez o gol porque ele fez uma defesaça. Bom, só pra fechar o grupo H, então, o Shakhtar Donetsk recebeu o Antwerp, lembrando que o Shakhtar não está jogando em casa, né, por causa do conflito lá na Ucrânia, tá jogando na Alemanha, e acabou fazendo um gol aí pra cima do Royal Antwerp de cabeça com o zagueirão Matvienko, beleza? E com isso foi 9 pontos, o que eu acho que é uma campanha muito, muito bacana do Shakhtar, considerando todo o ambiente que eles estão envolvidos aí, né? E eu também vi os melhores momentos, eles meteram 2 bolas na trave e também teve uma bola que o cara saiu na cara do gol, tirou do goleiro, na hora de fazer o gol, o camarada do Royal Antwerp tirou em cima da linha, então poderia ter sido 2, 3, 4-0 aí pra cima do Antwerp, e aí no final das contas foi só 1, mas não tem problema, porque o Shakhtar fez 9 pontos e chega pra última rodada vivo, empatado em número de pontos com o Porto e precisando vencer o Porto em Portugal. Aí é complicado. Não vai rolar. Complicado. Não vai. Vamos agora falar do grupo A. E do grupo A que começou com um jogaço de pelota, que esse aqui nós dois assistimos, né, Yuri? E acho que tu poderia comentar um pouquinho pra gente como é que foi o panorama, então, de mais um, na minha opinião, tá? Mais um vexame do Manchester United na Champions League, né? Uma campanha que eles estão fazendo ridícula, uma campanha que não é digna de um colosso como é o United, de um time tricampeão de Champions, né? Mas eles foram lá pra Turquia enfrentar o Galatasaray num jogo que era de vida ou morte, abriram 3-1 e tomaram o empate merecidamente, com mais um frango do Onaná. Como é que foi esse jogo aí, começando com o golzinho do Garnacho, provocador do Garnacho, hein? O maluco é vida louca. Eu entendo, né, isso aí mais como um vexame individual, porque assim, achei que o Manchester United fez um jogo bem bom mesmo, bem melhor do que eu esperava. Eles começaram de forma bem parruda, né, começaram muito bem, com 2 gols ali, o gol do Garnacho, e aí pouco depois, Bruno Fernandes, né, o capitão ali, solta o balaço de fora da área, faz o 2-0, aquele banhozinho de água fria, mas aí o banho de água fria logo virou um banho morno, com a cobrança de falta do Ziyech, né, cara, uma cobrança de falta do Ziyech que o Onaná tenta adivinhar o canto, só que assim, cara, o Ziyech bateu no contrapé do Onaná, né, ele tentou adivinhar o canto, tentou adivinhar que a bola seria por cima da barreira, o Ziyech não mandou por cima da barreira, mandou no lado do goleiro. Só que a bola não vai muito no canto, ela vai, assim, um pouquinho no lado, assim, do Onaná, mas o Onaná já não consegue reagir. Não sei não, se não fosse um goleiro com reflexo mais afiado, ele não teria conseguido voltar. Cara, mas eu posso, a bola não foi eu posso passar um paninho de leve pro Onaná aqui? Eu acho que o erro dele e do Bruno Fernandes foi na barreira. Não sei se tu percebeu. Tinha, acho que 3 ou 4 jogadores do United na barreira. Aí 2 jogadores do Galatasaray complementaram a barreira. Sabe aquela barreira que ele, tipo, fica 2 jogadores do rival e na hora que bate a falta eles saem dali pra abrir um buraco. E é o Bruno Fernandes completou depois a barreira. Ou seja, tinha tipo 3 ou 4 do United, 2 do Galatasaray e o Bruno Fernandes ficou depois dos do Galatasaray, como se os do Galatasaray fizessem a barreira junto. Ele foi muito infantil. Aí, óbvio, na hora que cobraram a falta, os 2 do Galatasaray saíram, se abriu um buraco, bem no buraco passou a bola, o Onaná não conseguiu pegar. O Bruno Fernandes achou que o quê? Que os caras do Galatasaray iam ficar parados? Que iam fazer parte da barreira? Ele foi tanso, na minha modesta opinião, desse lance, e o Onaná também, porque o goleiro é responsável pela barreira. Então, né, o goleiro que tem que dar instrução ali. De qualquer maneira, assim, eu achei uma pataquada ali, não deveria ter tomado, assim, time desse grau, né, cara, tomar um gol desse aí com um probleminha de barreira, eu acho vexaminoso. Mas assim, esse perto do outro de falta do Ziyech é até bem aceitável, né? E aí, no segundo tempo, o United volta de novo muito bem, faz o terceiro gol, né, com um contra-ataque ali, o Antony abre certinho pro Wan-Bissaka, o Wan-Bissaka cruza pro McTominay chegar marcando, né? E de novo, cara, pô, o jogo tava super controlado pro United, 3-1, papapá, só com aquela cozinhadinha de leve, de vez em quando aproveitando os contra-ataques. E aí o Onaná decide, não, eu quero emoção.
Mas, assim, essa falha dele no segundo gol do Ziyech é um negócio grotesco, cara. Assim, não tem desculpa, não tem nenhuma justificativa pro Ziyech cobrar uma falta sem força, a bola não desviar em ninguém e o Onaná espalmar ela pra dentro do gol da forma patética que ele espalmou. E aí, obviamente, ressuscitou completamente o Galatasaray no jogo, eles começaram a pressionar ainda mais e fizeram o gol de empate com o Arthur Koglu, num chutaço, Cara, numa que gol paulada do Arthur lindo, Koglu meu irmão. ali. E assim, depois que saiu o gol de empate, o jogo ficou completamente aberto, cara. Ficou uma loucura. O United sabia que precisava vencer. O Galatasaray também sabia que o melhor resultado era a vitória pra chegar numa situação bem melhor pra rodada final. E os dois times atacaram bastante. Teve aquela famosa trocação, estilo Premier League ali, mas nenhum dos dois conseguiram fazer o gol da vitória. Teve até um lance muito bom, cara, que eu acho que foi o Pelistri que teve a chance, né? Uma jogadinha muito boa ali do Manchester United. Na direita, a bola vai pro Dalot cruza, sobra pro Pelistri. Ele finaliza, mas o Muslera, né? Saiu, que tava no gol do Galatasaray. E assim termina, cara. Agora é o seguinte, a situação do Manchester United eles são lanterna do grupo e pra classificar eles vão precisar vencer o Bayern dentro de casa, na verdade, vai ser em casa, né? Vai ser em casa. Mas eles vão ter que vencer o Bayern de Munique, que vai ser uma tarefa hercúlea considerando o momento do... Mas é que o Bayern só tá jogando pra cumprir tabela. Já estão com o primeiro lugar garantido, então pode ser que nesse jogo contra o United o Tuchel também... Hoje ele botou um time meio misto ali. Acho que tem grande chance ali de, no jogo final, de colocar um reservaço, cara, porque o Bayern não tem mais nada pra fazer aí. Mas enfim, vai ter que vencer o Bayern e torcer pro empate entre Copenhague e Galatasaray. É isso e é bem difícil, bem difícil. Seguindo para o próximo jogo do grupo, tivemos Bayern de Munique 0, Copenhagen 0. O Bayern de Munique já classificado e já em primeiro, não tinha mais nada pra brigar. Entrou com um time misto aqui, tá? E no final das contas a retranca do Copenhagen funcionou e o goleirão Grabara fez pelo menos umas 3 defesas e um milagre. Um milagre, uma cabeçada do Miller na pequena área, que ele salvou, era um gol certo que ele conseguiu defender, então tá de parabéns. Eles conseguiram arrancar o empate, que acho que era o que eles mais queriam, né? Com esse sistema defensivo bastante retrancado. E também eles tiveram uma chance claríssima de... Todo jeito eles vão precisar vencer, então meio que não faz muita diferença. Mas eu tô achando que se eles empatarem na última rodada e o Manchester United não vencer do Bayern, o Copenhagen passa na frente do Galo, hein? É bem interessante pra se acompanhar. No grupo B tivemos Sevilha e PSV, um jogo daqueles, né? Porque o Sevilha abriu 2-0 com gol de cabeça do Sérgio Ramos. Depois no segundo tempo o Enesiri faz mais um gol aí, né? Um belo gol, um contra-ataque rápido do Sevilha. Só que aí o Ocampos deixa o campo livre pro PSV virar o jogo, porque esse camarada... Cara, o Ocampos, ele foi muito besta, mano. Ele já tinha o amarelo, e aí ele foi pra cima de um camarada igual um touro louco, mano. E aí quando chegou e viu que ia fazer a falta, tentou tirar o pezinho. Aí já era tarde, né? Foi expulso. E depois da expulsão só deu PSV. E acabaram virando com um gol do Saibari. Aí depois outro gol do nosso querido Gudel, de zagueirão, que fez um gol contra. E por último, aos 47 do segundo tempo, o Ricardo Pepi, o estadunidense, meteu aí de cabeça pra fazer PSV 3, Sevilha 2, fora de casa. Uma vitória muito bacana aí. E que pode botar 100% na culpa do nosso querido Ocampos, né? Com certeza. Deixou o time com a menos aí. E o Sevilha tá com cara, daqui a pouco a gente fala mais do grupo, mas tá com cara de que nem a Europa League, amigo. No menor mole ali que o Sevilha deu, né? Depois da expulsão do Ocampos, eles foram lá, meteram 3 gols em pleno Ramon Sanches Pizjuan, cara. Não é fácil jogar nesse estádio e conseguiram virar. Aí o PSV vai enfrentar o Arsenal na última rodada. Ainda é uma situação bem difícil. Quem sabe, né, dependendo do resultado no outro jogo, porque, por exemplo, mesmo que o PSV perca pro Arsenal, que eu imagino que seja mais provável, caso o Sevilha consiga segurar o lance, aí fica bem tranquilo. Na verdade, o PSV tem a vantagem no confronto direto contra o LAN. Então, tá classificado, não? Acho que classificou já o PSV. Classificou? Creio que sim. É porque assim, se o PSV na última rodada perde e o LAN ganha, o LAN vai a 8 pontos. Só que no confronto direto a gente teve um empate entre LAN e PSV e uma vitória do PSV. Ou seja, no confronto direto o PSV classifica. Então tá classificado já. Classificou. Mas seguindo então no grupo aqui, cara, tivemos o Arsenal esbagaçando o LAN. Com menos de 30 minutos de jogo, tava tomando de 4-0. Teve gol do Havertz aí, gol feio pra caraca, mas o Havertz mais uma vez faz gol. Teve Gabriel Jesus marcando um belo gol também. Ele finge que vai estar de canhota, tira 2 caras assim na hora e mete o golaço dele. O Saka faz um gol quase de barriga ali no rebote também. Martinelli, golaço do Martinelli. O Odegaard também tem um golaço de voleio de primeira, assim, com a assistência do Tomiasso, né? Mas quem tomou aço mesmo foi o LAN, que no final das contas ainda fechou o placar aí, tomando o 6º gol com um gol de pênalti do Jorginho. O Arsenal já tá classificado em primeiro. Grande campanha dos Gunners nesse retorno à Champions League depois de 7 anos, né? Tranquilo, né? Classificação tranquila do Arsenal, sem drama nenhum. O Arsenal vai passar em primeiro. Não sei quem vai pegar ainda, mas
mas deve pegar um time mais fraco, é a tendência, né? E depois que chegar ali nas quartas de final, cara, o que vier pela frente é lucro. Show de bola. Eu me queria destacar a impulsão do Gabriel Jesus pra dar assistência no gol do Havertz. É uma bola que sobra na área assim, aí ele e o zagueirão disputam de cabeça assim, cara, ele pula muito alto, ganha, manda no Havertz e o Havertz faz o gol. E acaba que o Arsenal então esbagaça o Lan. Vamos seguindo então para o grupo C. O grupo C teve aí o Real Madrid vencendo o Napoli por 4-2. Um jogo que teve 2 empates, né? Porque o Napoli abre o placar com o Gil Simeone. Aí o Rodrigo está imparável. Mais um gol daqueles do Rodrigo. Ele pega a bola. Não, ele não chega a driblar ninguém, mas ele dá uma carregadinha pelo meio da defesa ali. Solta a sapatada e mete mais um golaço, né? O Rodrigo está muito bem, obrigado. Depois tivemos mais um gol do Bellingham também. Bola na área, acho que do Alaba, né? Cruzamento. O Bellingham manda de cabeça. Depois tivemos aí o empate do Zambo Anguissa, né? Com um baita de um tirambaço ali, meio que sem ângulo. Foi muito bonito o gol. Um gol do querido Paz. Cara, esse guri aqui é um guri de 19 anos, da base do Real Madrid aí, que joga de meio atacante, mandou um tirambaço de fora da área e fez o terceiro. E depois, por último, nós tivemos um gol do Rosselu, né? Tão criticado pelos haters aí, que marcou um gol. Mas esse gol do Rosselu, eu queria que quem for ver de novo, preste atenção na inteligência do Bellingham nessa assistência que ele dá, nesse passe pro gol. É incrível. Passezinho com a parte externa do cara, ele foi muito visionário nesse lance aí, tá? E acabou que o Real Madrid venceu o Napoli por 4-2. Eu acabei narrando um monte aqui, Yuri, mas quem viu o jogo foi você. Então, por favor, nos agracie com o seu conhecimento sobre essa partida. Cara, um jogo muito, muito bom, né? Começou a 1000 por hora ali. O gol, assim, o Napoli deu um mole gigantesco, cara. Depois só o primeiro gol. Eles ainda estavam meio que dando uma mostrada no replay do primeiro gol, né? Do gol do Napoli. E aí, quando volta pro ao vivo, já tá o Brahim Dias carregando a bola, passa pro Rodrigo, o Rodrigo abre e solta o pé. Golaço do Rodrigo, cara. Realmente tá na fase espetacular. E depois o Real Madrid foi dando aquela cozinhada, meio que quando queria, ele dava uma acelerada e conseguia gerar perigo, né? Depois que saiu o gol do Bellingham, o Real Madrid administra bastante ali no primeiro tempo. Dá uma esfriada, o Napoli volta bem pro segundo tempo, consegue gol de empate, mas de novo, cara, o Real Madrid, ele é muito mais forte do que o Napoli, né? Então ele até poderia ter feito esse terceiro gol mais rápido se tivesse com um time completo, acredito eu, se tivesse com o Vinícius Júnior ali disponível, mas quando os caras querem, né, eles dão aquela aceleradazinha e o Nico Paz consegue gol da vitória, como eu falei, pra mim uma falha clara do Merê, porque assim, o chute do Nico Paz é muito bom, né? Ele gira ali, abre pra perna esquerda e finaliza, mas o Merê foi muito mal no lance, mãozona de alface, a bola passa no meio das duas mãos dele, então, na minha opinião, foi uma falha grotesca, e acabou que o que chamou muita atenção no jogo foi o Rosselu, né? Porque quem assistiu o segundo tempo, cara, o Real Madrid criou uma profusão de chances pro Rosselu, deveria ter feito o 3-2 bem antes, né, do gol do Nico Paz, só que o Rosselu meio que tava num dia horroroso, né, cara? Tava num dia terrível, não tava conseguindo colocar a bola na casinha. Ele só veio conseguir realmente fazer o gol depois que a partida já tava vencida, né? Na jogada que o Pedro citou com o Bellingham ali, invadindo a área pela esquerda, que ele manda pro segundo pau e o Rosselu chega batendo. Mas, assim, jogo muito tranquilo do Real Madrid. O Real Madrid é muitíssimo mais forte do que esse time do Napoli, especialmente agora que eles estão passando por um novo processo com um novo treinador, o Walter Massari. Então, nenhuma surpresa, né? O Napoli perdeu, mas ainda assim, eu acho que tá numa situação bem confortável, porque ele pode até ser derrotado pelo Braga por um gol de diferença, que ainda assim vai se classificar. Assim, cara, só um desastre muito grande no Maradona na última rodada pro Napoli ficar de fora do mata-mata. Mas o Real Madrid tá classificado, o Napoli muito provavelmente em segundo, e aí Braga e União Berlim vão ver os resultados da última rodada pra ver quem vai pra Europa League. Porém, o União Berlim não vence de ninguém, então é difícil que eles classifiquem, né? Vamos seguindo então para a próxima partida, que foi aí Braga 1, União Berlim 1. União Berlim abriu o placar com o Gosens, num gol ali marotinho, e depois no segundo tempo, eu não vi quem que foi o defensor do União Berlim, que entrega uma bola na saída de jogo, aí com 2 passes o Djaló do Braga já sai na cara do gol, empata a partida, e no final das contas, esse resultado não foi bom pra nenhuma das equipes, né? Um empatezinho maroto, porém, a gente tem o Braga com muito mais chances aí, acredito eu, de ir pra Europa League, porque ele tá em terceiro nesse momento, e o União Berlim, se quiser ir pra Europa League, tem que vencer o Real Madrid, por mais de um gol de diferença aí. Não, tem que vencer o Real Madrid e torcer contra o Braga ainda. Meu amigo, tivemos aqui mais um time que teve, eu acho que dá pra chamar de vexaminho, hein? Porque é o seguinte, a situação, a gente sabe que o Benfica faz uma Champions League absolutamente lamentável, escrota, né? Um chorume a Benfica da Champions League. E no final das contas, a Inter foi visitar os caras lá no Estádio da Luz e meteu um time praticamente inteirinho
inteirinho reserva, tá? Pra você ter uma ideia, o time que começou jogando aí com a Inter de Milão teve Arnautovic e Alexis Sanches no ataque, né? Teve o Klaassen no meio campo, teve o Bissek na zaga. Sabe quem que é o Bissek, Yuri? Tem a menor ideia. Nem eu, e nem quem tá ouvindo a gente. A não ser que seja torcedor da Inter, então é realmente um time bem mudado, né? E aí com isso... Mas você sabe que o Bissek, ele é um jogador que evolui bastante, né? Temporada que vem ele vai ser o Trisek. Ai, que delícia. Mas quem também foi tri foi o João Mário, que meteu simplesmente um hat-trick contra a Inter de Milão, tá? Abriu 3-0, os 3 gols meio que... Ele não é centroavante, mas os 3 gols meio que foram de centroavante. Ele aparece na área pra finalizar as jogadas, né? E nisso o Benfica abriu 3-0. E aí o mundo ficou chocado, tipo assim, cara, o Benfica faz uma Champions ridícula, a Inter tá muito bem na temporada e tá tomando de 3, mesmo com o time reserva. E o jogo é na luz. E jogo na luz, né? Só que aí a Inter começa a vir pra cima. E aí começa a meter os seus golzinhos também. Bum, Arnautovic, com assistência inclusive do Bissek, né? Aí depois teve um gol do Fratesi também. E no final teve um pênalti pra Inter de Milão. O Alexis Sanches partiu, bateu e converteu. Nisso tava 3-3, beleza? Quando o Antônio Silva dá uma entrada aí, ele dá uma tesoura, né? Não lembro quem que foi agora, mas dá uma tesoura bem perigosa, sem bola. É expulso direto. E aí aos 40... Não, De novo, Antônio expulso, minha mãe do céu, velho. ele tinha sido expulso recentemente, Ele não me lembro. na primeira rodada. Ah, é verdade. Na primeira rodada da Champions ele foi expulso e a bola bate na mão né? dele, ia entrar no gol e ele é expulso. Ah. E aos 50 minutos do segundo tempo, bola na ponta esquerda, rolada pro meio, vai o Barella e pau, mano, uma carimbada na trave. A Inter de Milão esteve a isso aqui de virar o jogo, né? E não virou, acabou 3-3, obviamente pro Benfica não serve de absolutamente nada. Pra não dizer que não serve de absolutamente nada, eles ainda têm uma chance de classificar pra Europa League. Mas esse grupo já tem os 2 classificados definidos, que são a Real Sociedad e a Inter de Milão, né? E o Benfica, se quiser ir pra Europa League, pra roubar essa vaga do RB Salzburg, eles vão ter que ir visitar o Salzburg na Áustria e vencer por mais de 2 gols de diferença, pra sair vitorioso também no confronto direto ali. Então é uma situação bem complicada. A Sociedade empatou com o Salzburg hoje, né? Como é que é? Exatamente, vamos falar desse jogo agora. Mas tu quer comentar alguma coisa sobre o Benfica e Inter? Cara, assim, Champions League melancólica do Benfica, esse é o termo, né? Era melhor ter perdido hoje 2-0 do que ter aberto 3-0 e tomar um empate, jogando na luz, cara. Assim, vexame dos grandes e decepção, assim, uma das grandes decepções da temporada pra mim. De qualquer maneira, só pra finalizar então esse Champions Cast número 6, a gente teve um jogo entre Real Sociedad e RB Salzburg. Eu não acompanhei, esse aqui foi o único jogo que eu não vi nem melhores momentos, não vi nada, não acompanhei absolutamente nada dessa partida, mas o fato é que esse empate deixa a Real Sociedad em primeira no grupo, tá? Eles vão decidir a primeira colocação na última rodada, justamente jogando contra a Inter de Milão na Itália. E se eles empatarem, aí eu não sei como é que vai ficar a questão do confronto direto, ele teria que ver. Mas, de qualquer maneira, vai ter essa Foi 1-1 na ida. Foi 1-1 na ida, agora se na volta eles empatarem de novo, aí acho que é gols marcados. Não, daí empata tudo, né? Aí teria que ser eu acho que daí vira saldo de gols, algo assim. Eu não me recordo exatamente aí os critérios de desempate fora do confronto direto, beleza? De qualquer maneira, só ressaltando aí que vai ter essa briga pela primeira posição na última rodada entre Real Sociedad e Inter de Milão. Real Sociedad que está muito bem na temporada, obrigado. Eu até achei que eles iam ganhar nesse jogo do Salzburg aí com tranquilidade, mas ficaram no 0-0. Tu viu alguma coisa sobre eles? Vi não, mas já tá todo mundo tranquilaço nesse grupo, né? Acho que tanto a Real Sociedad quanto a Inter devem ter pensado, vamos deixar pra resolver no último jogo, né, no confronto direto. Deve ser um jogo bem interessante, né, embora os dois times já estejam classificados, porque eu sempre falo, é muito importante você passar em primeiro lugar no grupo, né, e também tem aquela questão do bônus de vitória e tal, especialmente para a Real Sociedad, é importante para ela passar em primeiro, porque o que é que acontece? Se a Real Sociedad passa em segundo, ela só teria 5 adversários possíveis no sorteio, porque Atlético, Barcelona e Real Madrid já estariam excluídos, eles não podem pegar porque são do mesmo país. Aí ela iria para um sorteio em que ela só teria 5 possibilidades, das quais teria Arsenal, teria Bayern de Munique, teria Manchester City, tá ligado? Na verdade, 4, né? Porque também não pode pegar do mesmo grupo. Exatamente, é verdade. Também não poderia pegar um time do mesmo grupo. Sendo bem direto, ela pegaria Bayern de Munique, Arsenal, aí alguém do grupo da morte ali, ou Manchester City. Só bucho. E o outro seria ou o Borussia Dortmund ou o PSG, porque são as únicas 2 possibilidades de primeiro lugar no grupo da morte. Então, assim, o Borussia Dortmund seria o mais acessível para a Real Sociedad, né, com toda certeza, mas ainda assim é bem mais negócio você tentar passar em primeiro para pegar um time mais acessível, digamos assim. Exatamente. E acho que para encerrar, só ressaltando que os artilheiros da Champions League nesse momento são Haaland, Højlund e o Morata, 5 gols para cada um aí, tá? Sertaneja essa aí, hein? Haaland e Højlund, Haaland e Højlund. Só ressaltando que
a gente quando começou a Champions falou, não, o Haaland vai meter uns 12 gols nessa fase de grupos, ele vai quebrar o recorde do Cristiano Ronaldo antes da quinta rodada, e não tá tanto assim, mas ele... Zicano. Ele é um dos artilheiros ali. Beleza?